Salve, galera! Chegou a hora das dicas finais da 14ª rodada. Nada como o Brasileirão voltando, hein, Paulo? Mais uma mitada. O Cartola Tático, cara, tá demais. 134 pontos. Cara, a combinação entre a análise tática e o conhecimento do Cartola tá funcionando, né, Paulo? Vamos para mais uma mitada com as dicas exclusivas. Tem jogos muito nivelados. Colhe nesse vídeo que você vai gostar das nossas dicas para mitar com a gente. Chegue mais após a vinheta. Vamos lá, Paulo. Cartoleiros e cartoleiras, chegue mais. Vamos começar pelos jogos, né? 6 jogos, de um lado é mais fácil, tem menos jogos para analisar. Porém, você tem menos opções, né, Paulo? Começamos com Palmeiras e Mirassol. O Palmeiras amassa, Paulo? Rapaz, eu acho que não. Acho que o Mirassol tá bem, mas aqui, Sandro, primeiro a gente vai falar dos horários, né? Jogo quarta-feira, 19 horas, do Palmeiras e Mirassol. É a única escalação, né? Talvez o do Corinthians. Talvez não, o Corinthians a gente vai saber também. Ceará vamos ter do Corinthians. Corinthians e Ceará. Santos e Flamengo também, às 8 horas. E aí, mais tarde, tem Red Bragantino e São Paulo, Botafogo e Vitória. E na quinta-feira, o último jogo para encerrar a rodada, que é Fluminense e Cruzeiro. Lembrando que o jogo do Grêmio, que vai acontecer na terça-feira, não vai valer para o Cartola. Os outros 3 foram adiados, mas o do Grêmio não vai valer, mesmo acontecendo na terça-feira. Aqui, Paulo, a gente traz sempre a nossa análise, nosso ciclo da mitada, né? Paulo já fez um vídeo, já saiu, está sendo bem divulgado aí, bem assistido, que é a análise da rodada passada, o que é que deu certo, o que é que deu errado. E aqui a gente começa com a base das casas de aposta, que tem analistas muito bons por trás, né? Mas a gente discorda de alguns pontos, né? O Palmeiras, com 71%, eu boto em vermelho, pessoal, o que a gente discorda, em amarelo, mais ou menos, e verde, ok. 71% para o Palmeiras, como eu falei, né, Paulo? Vai amassar? Não é bem assim, né? Mirassol é um time muito organizado. A tendência natural que o Palmeiras vença, né? Seu modelo de jogo dentro de casa é muito forte, mas o Mirassol é um time bem organizado e não vai vender a vitória fácil assim, não. Então, o Palmeiras deve vencer, mas não com esse favoritismo que tá. Isso, a gente vai para os palpites e vai detalhar melhor cada jogo, pessoal. Aqui tá claro que o Botafogo é o grande favorito da rodada. Mais uma vez, contra o Vitória, o Inter foi e meio que zicou, né? Fez um gol no final. Não foi, e o gol não foi de Wesley nem de Borré, foram os escalados do Inter. Botafogo e com o Arthur Cabral aí, né? Com um bom ataque, Savarino, acho que vai amassar o Vitória. Concordamos com essa proporção aí. Jogo equilibrado, mas eu discordo do favoritismo do Fluminense. Também acho. Acho que favoritismo aí tá pelo Cruzeiro, né? O time que vive melhor fase. Fluminense tá desgastado pós-mundial. Cruzeiro só tem o Brasileirão pela frente. O time tá muito encaixado. Para mim, é o melhor time do Brasileirão, é o Cruzeiro. Não do país e nem do momento, mas do Brasileirão é o Cruzeiro. O time joga muita bola no Campeonato Brasileiro. Para mim, eu diria até que se fosse invertido, tava mais justo. Concordo, exatamente. Eu também tenho a mesma opinião. Mesmo no Maracanã, o Cruzeiro engraçado que os times têm esse comportamento, jogam diferentes fora e dentro de casa, né? O Cruzeiro realmente vem amassando dentro de casa e fora já amassou o Sport, como todo mundo amassa, mas outros jogos são mais equilibrados. Então, vamos no equilíbrio, aí, empate ou talvez uma vitória com gols aí do Cruzeiro. Bragantino e São Paulo, Bragantino franco favorito, talvez com ambas marcas. Eu acho que o São Paulo também é forte, né? Já que é um clássico paulista, eu acho que tem uns 2-1 aí, depois a gente bota nos palpites. E fechando, né, esse ciclo aí, falta mais um jogo, o Santos e Flamengo, o Santos ainda titubeando, acho que o Neymar joga, Paulo, acho que não, né? Joga, né? Mas o Flamengo é um grande time, né? É um time muito forte, foi ainda fortalecido com o Jorginho, amassou o São Paulo, só não fez mais porque o São Paulo jogou, como eu falei, com linha de baixa, linha de 5. Acho que o favorito, sim, tá certo. Porém, não tanto assim por jogar na Vila Belmiro. Para fechar, um jogo bem equilibrado, eu acho, Paulo. Esse jogo, rapaz, sempre que é o Ceará, eu não consigo decifrar muito, porque o Condé, ele é aquele estrategista jogo a jogo, né, Paulo? Então,
E o Corinthians é ruim, é fraco no... Por isso que eu botei verde, com o favoritismo do Ceará. O Corinthians não joga bem fora de casa. Aqui agora a gente vai trazer os palpites e os resultados que vocês estão vendo aí 0-0 como palpite não é o nosso palpite. É só para sinalizar que os jogos não vão valer para essa rodada 14 do Cartola, tá? Por isso que tá aqui 0-0 Galo Sport, Bahia Inter, Juventude Vasco e 0-0 Grêmio Fortaleza. Esse aqui você desconsidera porque não vai valer para a rodada do Cartola, né, Sandro? Isso. E é engraçado que o Grêmio, como você falou, vai ter o jogo, mas não vai valer por ser na terça-feira, hoje que a gente está gravando, que vai sair esse vídeo. Vamos lá. Fluminense e Cruzeiro, Paulo. O jogo mais difícil, é um dos mais difíceis para cravar. Bem difícil mesmo. Eu iria no 2-1 Cruzeiro, não sei você. Boa, também, concordo. Eu acho que o Fluminense vai fazer gol, não espero saldo de gol de ninguém. O Cruzeiro tá tomando gol nos jogos, né? Engraçado, sim, né? Tomou do Grêmio em casa, meio estranho isso. Parece que a gente até comentou em off, talvez relaxe, 3-0. Foi no 3-0, não foi? Sim. Relaxe, normal, né? Numa goleada é difícil ser de 0, é difícil. Palmeiras e Mirassol, outro jogo complicado. Rapaz, eu boto 2-1 Palmeiras aí. Também mirando 2-1. Mirassol tá muito bem, mas acho que o Palmeiras tem mais poder de fogo, né? Dentro de casa, joga em casa, torcida, né? Eu boto 2-1 para o RB também, em São Paulo, tá? Lógico que a gente não vai botar 3-1, 4-1, porque isso é tendência. A gente está falando o quê? Que o time vai fazer gols e o outro vai tomar também. Essa é a tendência. A gente está aqui não para acertar, cravar os palpites. A gente cravou alguns palpites até da rodada passada, né, pô? Verdade. Cravamos o Flamengo 2-0, o Bahia 2-1 e vai. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é começar a mostrar o cenário dos jogos. O cenário esse do Ceará e Corinthians, que é obscuro. Rapaz, é difícil. 1-0 pro Ceará. Eu não acredito que o Corinthians faça gol do Ceará. Para mim também. Ou vai ser 1-0 o Ceará, acho que vai ser empate 0-0. Mas 1-0 para mim é mais forte. E aí, Sandro, Botafogo e Vitória, talvez é o time que a gente mais acredite assim no saldo de gol da rodada, no 2-0. O Vitória, eu afirmei isso na rodada passada, até para um sócio, o cara triplicou a zaga do Inter, eu falei, sim, pode triplicar. O Vitória não consegue fazer gol fácil. E teve chance, chegou na cara do gol e não fez o gol. Então, realmente, tem muita dificuldade, mesmo com o Kaiser, com o novo centroavante, o Vitória tá muito... Eu boto 3-0 aí, Paulo. E a nível de formação também, Vitória tem 6 jogos sem fazer gol, né? Imagina. E ainda tem desfalques, para mim, o melhor jogador defensivo, vamos dizer, é o Alter. 2 jogadores defensivos bons, né? Baralhas e Alter. A Vitória vai sentir bastante. Então, acho que vai ser realmente 3-0 Botafogo. O Botafogo deve vencer. Tá reforçado com os jogadores e o Vitória ainda tá desfalcado e sem contratar, né? Então o Botafogo vem muito forte para essa rodada. A gente já fala aqui daqui a pouco de alguns jogadores. E Santos e Flamengo? Flamengo vai ganhar, com certeza. Agora, se toma gol... Eu acho que 2-0 Flamengo. O Flamengo não toma gol do Santos, não. Você? 2-0? Tá bom. Tá bom. Gostei. Acho que tem tudo para ser 2-0. Né? Esse jogo, o Flamengo tá muito bem. Tem uma proposta de jogo diferente de alguns times. Diferente de alguns times, um time que joga da mesma forma em casa e fora, né? Tem a mesma ideia de jogo, independente de esteja, né? É o único time que é mais equilibrado, realmente. Ele mantém a mesma postura. O Galo, um pouco também, ele é agressivo, né? Jogou com o Bahia, linha alta, pressionando. Só que cedeu o contra-ataque e o Bahia foi mortal. Deu alguma sorte, alguns pontos, né? Principalmente no gol final lá. E aí a gente traz os mais calados, pessoal. Não para convencer a gente a escalar, ao contrário. Justamente para a gente se situar e até fugir de algumas opções tão óbvias. Lógico que quando você é líder, você não pode deixar de escalar. Arrascaeta, ele tá devendo alguns jogos, né? Desde o Mundial, ele tá, não sei se tá pegando fisicamente, talvez, mas a gente não vai deixar a Arrasca de fora. É um grande mito do Cartola. Arthur Cabral é o unânime da rodada, né? E o Caio Jorge, que aparece na segunda coluna, também como os 2 grandes artilheiros da rodada. Aí vem o Savarino, né? Jogadores do Palmeiras. Barbosa, acho que é um zagueiro bom, né, Paulo? Sim. Parece do Botafogo, aparece a defesa praticamente que inteira, né? Menos o Alex Telles, né? Parece o John, o Caio, parece John, o Barbosa, né? o Caio, o Vitinho, só não aparece, né, o Alex Telles.
que pode cobrar pênalti, inclusive, né? É verdade. Curioso. Você vê que do Cruzeiro não aparece o Matheus Pereira, né? Que é um grande jogador, né, Paulo? É um craque. Bom pra caramba. Eu gosto. Só que fora de casa ele fica devendo. Verdade. E aí são os mitos, né? De média básica, né, Paulo? Da rodada passada, né? Legal pra gente ter uma noção. Porque o momento atual, é interessante a gente falar da rodada passada, porque é o momento atual. O cara tá vivendo, tudo bem que o cara joga dentro, fora de casa, mas o William Oliveira, por exemplo, do Vitória, ano passado entregou bastante média básica, gol, e voltou, né? A entregar 8 num jogo fora de casa. Quem quiser fugir do óbvio, tem um jogador barato, o jogador do lado direito aí, do Vitória. Jean Lucas é muito constante, né? Impressionante. É o jogador do Bahia que mais rende de média básica no meio, né? Porque no ataque foi Eric Puga e bufou, né? Realmente secou a gente. E Pedro Henrique, conhecido zagueiro aí. Pedro Henrique, que tem um jogo contra o São Paulo, quem sabe também seja aí uma ideia para se diferenciar, né? Entregando média básica, 8 pontos sem saldo de gol, e pega o São Paulo muito frágil também ainda. Os outros 3 que também fizeram média básica, né? O Garro foi muito bem, o Nuno Moreira do Vasco e o Mateuzinho do Vitória. Mateuzinho voltou, né, pessoal? Atenção. Nessa rodada eu não escalaria, mas atenção, próxima rodada joga contra o Bragantino no Barradão. Ele voltou a participar mais do jogo, não sei se é a questão psicológica, a questão com o Carpini. Ele é um jogador meio-campo ofensivo que entrega a média básica defensiva. Isso é muito interessante, que ele pode chutar e fazer gol e assistência. Tem um jogador sempre legal de ter no time, como surpresa o Nuno Moreira. Surpresa não, ele vem entregando, né, Paulo? Sim. E o Garro é craque. O Garro é um cara que dentro de casa é quase obrigação. Eu botei um dos times do canal, ele fez quase 8 pontos. Aí, nossa convocação, né, Paulo? Vamos falar das exceções fora do que está no mais calado, por exemplo, o Cleiton, goleiro Bragantino, né? Questão de defesa do São Paulo vai apertar, e também saldo de gol. O Everton sempre é mito, não está no mais calado. Zagueiro, você chamou a atenção do Caio, né? Do Botafogo, né, Paulo? Sim. Estava no lugar do menino que foi vendido, né? O Jair. Eu ia falar Arthur, Jair. Tem o Marlon que faz gol. Marlon do Ceará que faz gol também. Marlon, sim, joga em casa, boa. Exatamente. As opções que a gente... Vocês estão vendo os nomes, se a gente ficar repetindo, né? Laterais, Matheus Bahia e Dieguinho do Ceará. O Dieguinho do Ceará, né, Paulo, é bem interessante que ele é um lateral que você escala, mas ele joga de frente de zaga. Muito melhor, porque ele se aproxima no meio, questão de assistência e chute, e também rouba a bola. Então pode ser uma opção legal. Eles são um pouco caros, né, Paulo? É um pouco caro. E aí tem o Gia e Piquerez, que se jogarem também, acho que muita gente vai escalar. Os dois desarmam bastante. E o Mirassol, né, um time que tem ali atacantes que perdem posse de bola também. E meias, não tem como também não falar de meia. A gente tem, além do Arrascaeta, Matheus Pereira, para quem quiser, tem o John Arias, Richard Rios do Palmeiras, né? Tem que ver se vai jogar. Maurício também volta a ser uma boa opção, né? Depois do Mundial que ele fez. Foi um bom Mundial. E aí eu coloco também uma asterisco para o Montoro, um jovem do Botafogo, recém-contratado. Pegou 6 de média básica no último jogo. Participa muito, aquele meia que joga de atacante também caindo pelos lados. Pode ser uma surpresa também, além do Savinho, que muita gente já conhece, né? Eu gosto muito do Maurício, viu? Vocês também vêm batendo nessa tecla. Só que a dúvida é se ele é titular ou não, Paulo. Você tem essa certeza? Não, né? Ele tá no provável, por isso que eu coloquei. Tá bom. E aí os atacantes, aí é chover molhado. Como o Plata é uma grande surpresa, né, Paulo? Eu botei ele como reserva de luxo em um dos times. Ele fez quase 6 pontos. Foi bom. Em média base. Sacha sempre mito dentro de casa. Luiz Araújo já sabe. Já falamos, né? Caio Jorge Cabral. E Guilherme dos Santos. Média básica e joga em casa, né? Mas é contra o Flamengo, uma zaga muito forte. Não iria com ele. Vamos lá, galera. Seguindo essa base aí dos 6, como eu falei, a gente vai começar a escalar, a terminar de escalar nosso time da mitada, Paulo. Eu sempre gosto de começar por baixo, tentando economizar para gastar as cartoletas mais fortes no ataque, Paulo. O goleiro, rapaz, eu acho que não tem dúvida, não. É esse aí. É o John? Porque eu gostei do Rocher que mitou, né? O Vitória chega, né? O Vitória também desesperado. Sempre é bom você colocar um time que vai ter saldo de gols e um time que vai tentar chutar também. E o John é um bom goleiro, viu, Paulo? Você vê alguma outra opção? Vamos rolar aí para ver se a gente vê outra opção. Eu gosto do Rossi. Rossi é uma boa. E tem o Bruno Ferreira do Ceará também.
mais barata aqui, né? Bem barateado. Boa, A gente falou que boa. o Corinthians não deve Quanto é fazer que tá gol. quanto é que tá o John? Caro, né? O John tá custando 12 cartoletas. É mais caro. Beleza. A gente está mostrando algumas opções, né? Para a gente. Vamos botar então o do Ceará, que a gente deixa uma opção mais barata, para o pessoal, né, ter a ideia, e a gente faz um time mais balanceado, porque talvez a gente repita outro do Botafogo, né? Você já triplicar é complicado. Vamos para o zagueiro, né, Paulo? Zagueiros. Barbosa tá no nosso time. Aí tem Léo Pereira, Vilhalba, Pedro Henrique, São Caio, caros, né? Gustavo Gomes, Marlon, Ortiz. Como tem Boas poucos opções jogos, né, também. Paulo? É difícil não duplicar, viu, cara? Difícil. Eu iria de Pedro Henrique, viu? Para Caio, diferenciar um pouco, Pedro Henrique. boa. Gostei. Abre aí a média dele, né? Bom, né? O cara, ele é muito constante, né? Você já botou ele. Tá bom. Isso. Deu uma oscilada nas últimas, mas voltou a mitar nessa passada, mesmo tomando gol, né? Fez um bom número de pontos aí. A para lateral tem bastante também, né? Tem o do Ceará que a gente falou, tem o Vitinho que eu gosto muito. Você escolhe aí, Paulo. Rapaz, eu gosto muito do Vitinho nessa rodada. Pelo lado esquerdo do Vitória ser muito fraco. Acho que o Vitinho tem um potencial muito grande nas costas do Michael Jesus Muito bom atacando ponto. e marcando o O Lucas lateral Braga, esquerdo né? do Vitória, o Jamerson, que era titular, pessoal, se contundiu no Cruzeiro, eu acho que todo mundo lembra. E tá um sub-20, inexperiente, jogando, Michael Jesus. Vai deitar e rolar. Vitinho, boa, Paulo. E o Vitória não contratou o lateral esquerdo, então tá um jogador muito Agora, inexperiente. meia. Isso, meia é complicado, porque os caras que são bons, né? Aí que é difícil. Eu gostei bastante do Garro, como eu te falei em off, como ele jogou contra o Corinthians, jogou bem. Matheus Pereira é um jogador mais caro, bem valorizado, né? O Garro desvalorizou, então pode ser interessante. Vamos descendo. Arias, eu acho que com essa questão da Inglaterra aí, mexe com ele, né? Oscar, não, sem confiar ainda. Jorginho, Matheusinho. Barreal é um entregador de ponto, né? Eu iria de Savarino, viu? Savarino ou Montoro. Olha quanto ele fez, Montoro, hein? Uma boa. Savarino, eu gosto de Savarino também. Foi 5,60 na última. E Foi aí? bem. O Maurício, olha ele. Maurício. Vamos de Maurício. Confio em Maurício nessa rodada aí. E a gente vê quanto Boa. é que tá custando o time E aí, para ó. fechar, Você vê que cartoleta, 132. Essa rodada está se mostrando a rodada mais cara. Né? Não é todo mundo que tem 150 cartoletas, não. Então, qualquer atacante aí bom vai custar 15, 18, né? Vamos ver os atacantes aí que sobraram. A gente tem mais cartoleta nesse time, pessoal, mas a gente vai se balizar na realidade da galera, né? Luiz Araújo, um mito demais, hein? É ele, né? Mas vamos ver se tem um nome diferente. é ele. É ele, não tem jeito. Não E tem aí a como gente não escolhe, botar, vamos não botar botar o uma Luiz Araújo. estratégia de Tem reserva o de luxo Vitor aí para. Roque. Abre agora a reserva de luxo, né, Paulo? Que a gente já escolheu os três. Aí agora um atacante para diferenciar mesmo. Roque, Sacha, Sacha Arthur do jogando em Botafogo. casa, não cano de jeito nenhum. Edson Carioca não entrega. Plata pode ser uma boa surpresa. Esse Galeano tá fazendo gol, hein? Do Ceará. É. Mas contra o Corinthians, né? O Ceará eu não gosto muito. Escolhe aí, Paulo. Manda aí. Pode seu palpite aí de um Tem muita RL. gente apostando no Vitor Roque. Eu não consigo, ó. Não, Ainda não não consigo. consigo. O ataque Tá do dos mais Palmeiras a escalados, tá gente em não nono. consegue. E eu não botaria Guilherme também, né? Contra o Flamengo, que é uma boa zaga. Luciano, eu gosto, é um miteiro de cartola, agora joga contra o Bragantino, né? Pode ser o Arthur para cercar o Botafogo, Sandro. Vai Boa, que o Arthur gostei. Cabral não vai bem, que vai bem o outro Arthur, aí já entra no lugar de Arthur Cabral. Excelente, gosto muito dessa estratégia, já usei com o Romero no Corinthians, deu certo. Boa, Paulo. E o nosso Sim, capitão, cara, a gente não vai de Caio Jorge dessa vez, vai ser o Arthur Cabral, concorda, Paulo? concordo. 100%. Arthur Cabral, excelente jogador, está se ambientando ainda na volta do Brasileirão, mas eu acredito nessa mitada aí.
Você vê que é um time bem diferente dos mais escalados. A gente botou Maurício, Pedro Henrique, todo mundo escalou. Vitinho, mais ou menos, mas a gente colocou o goleiro do Ceará. Pouca gente vai acreditar, achando que o Corinthians vai vazar. Savarino, ninguém lembra mais, né? E o nosso reserva de luxo foi bem interessante, Arthur, Paulo. Achei que foi um bom time, viu, Paulo? Gostei. Também Tô achei. confiante. E a gente fecha amanhã na live, pessoal. Nossa live vai ser 5 horas da tarde. Colhe com a gente. Esse canal é diamante em mês de abril. Vai ser diamante em julho, hein, Paulo? Vamos buscar esse diamante. Chegue com a gente. Esse canal também tem um clube de... como é que chama? Um plano de sócios, onde você tem dicas mais detalhadas. Tem um e-book, onde o Paulo faz análise dos jogos, dos scouts. Isso a gente vai fazer na live, mas tem dentro do nosso e-book, tem algumas análises bem interessantes. Colhe com a gente, apenas R$50, o resto do campeonato inteiro. Você pode dividir no Pix, pode dividir no cartão, colhe com a gente. Está aí o número. E esse é um canal que está chegando e está mitando, hein, Paulo? Está confiante? Vamos lá. Confiante para mais uma rodada. Outra rodada de 6 jogos. A anterior do Mundial também foram 6 jogos, né? Pela questão do Mundial. E naquela oportunidade teve alguns acasos, né? A chuva no Barradão pro jogo do Cruzeiro, que fez nenhum jogador do Cruzeiro tão bem assim. Enfim, outros contextos também, jogadores que não jogaram. Mas essa eu tô confiante. Tem bons jogos. Tem um grande favorito que é o Botafogo, mas os outros tá ali parelho. Então acho que vai dar para dividir bem. Não acho que não vai ter muito time igual, não. Também acho. Eu acho que a grande dica da rodada é uma rodada cara, então cuidado. Estratégia nos baratos interessantes. A gente deu a dica do zagueiro do Botafogo, Caio, do goleiro do Ceará, e aí jogar duro no ataque. Vamos lá, Paulo. A saga da mitada vai dar certo, hein? Um abraço.